Ok, meus amigos, vamos voltar, vamos então falar aqui ainda crimes contra a honra, vamos falar do crime de injúria, crime do artigo 140 do nosso Código Penal, artigo 140 do nosso Código Penal. Veja bem, quando a gente fala em injúria, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós temos uma injúria simples, temos uma injúria real e temos uma injúria qualificada, que é chamada doutrinariamente de injúria preconceituosa. E muitos chamam de injúria racial, inclusive, mas a questão da raça é um dos desdobramentos da injúria preconceituosa. A gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, nós temos, então, a injúria que, como eu disse, é a injúria simples, a injúria real e a injúria qualificada. A gente vai falar de cada uma delas, e aí, já trazendo aqui uma visão panorâmica, a gente vai falar de cada uma delas de uma forma particularizada, analisando aqui os dispositivos. Mas trazendo uma primeira ideia, trazendo aqui uma visão panorâmica, o que a gente tem? Veja, a injúria propriamente dita, chamada de injúria simples, é aquela na qual você adjetiva alguém pejorativamente. Um xingamento, por exemplo, né? Um adjetivo pejorativo, né? Aí eu estou falando de injúria. Inclusive, quando disser respeito à prática de crime, desde que eu não esteja imputando crime, não esteja imputando fato, eu estou adjetivando. Então, você é ladrão, desonesto, corrupto, isso é injúria. Né? E outros tipos de xingamento também, que sejam ofensivos. Aliás, xingamento ofensivo já é redundância, né? O xingamento ele é ofensivo. Então, eu estou falando aí de injúria. Tá? Essa injúria, eu ainda estou na injúria simples. Esta injúria, ela pode se dar de forma verbal, ela pode se dar por escrito, ela pode se dar de forma gestual, ela pode se dar de forma simbólica. Então, de forma gestual, sim, fazendo um gesto que demonstra aí, de algum modo, que o sujeito possui alguma característica pejorativa. Então, pode sim ser uma hipótese de injúria. De forma simbólica, trazendo uma alegoria, trazendo um símbolo enfim, né, de alguém de alguma característica negativa, alguma característica pejorativa de alguém, né? Então, assim, eu faço um desenhozinho de um burro para dizer que a pessoa é burra, né? Ou seja, o burro animal, e que evidentemente ali não há nenhuma característica negativa pelo fato de ser um animal, mas a gente sabe que no imaginário coletivo ficou associada a uma pessoa que não teria capacidades cognitivas desenvolvidas. Então, é uma simbologia, é um símbolo para ofender alguém, adjetivando esse alguém pejorativamente, isso é injúria. Então, a injúria, eu repito, significa essa adjetivação pejorativa e que pode se dar de forma verbal, de forma escrita, de forma gestual ou de forma simbólica. Em todos esses casos, nós falamos em injúria, tá? A injúria propriamente dita, né, que a gente chamaria aqui de injúria simples, né? Bom, por outro lado, meus amigos, vejam, quando é que a gente tem a injúria real? Injúria real ocorre, meus amigos, quando a pessoa emprega violência ou vias de fato para injuriar alguém. Na injúria real, essa violência ela não é trazida com ânimos ledendi, a intenção de lesionar, mas sim com ânimos vel injuriandi, né? A intenção de injuriar a pessoa. Eu utilizo a violência mais com a intenção de humilhar, de diminuir, né? de amesquinhar a pessoa, né? Então, aí eu falaria em injúria real. Claro que assim, a gente vai aprofundar isso, trazendo exemplos, trazendo debates sobre isso. Eu apenas estou dando a visão panorâmica para diferenciar essas modalidades de injúria. Então, nessa injúria real, eu teria a violência ou as vias de fato como instrumento para injuriar.
E por fim, na injúria preconceituosa, meus amigos, nós teríamos então uma injúria, mas com alusão, injúria preconceituosa, tecnicamente a injúria qualificada, tá? Mas que doutrinariamente é chamada de injúria preconceituosa e por muitos chamada também de injúria racial, embora a injúria racial seja na verdade uma espécie de injúria preconceituosa. A injúria preconceituosa é uma injúria em que há uma menção a elementos de raça, cor, etnia, origem, religião, a condição de pessoa idosa ou com deficiência. Eu também vou falar de forma pormenorizada aqui das situações da injúria qualificada. Por enquanto eu procurei apenas trazer essa visão panorâmica, em que a gente fala em injúria simples, a injúria real e a injúria preconceituosa. Vamos lá. Vai comigo para a tela então para o artigo 140. Como é que está no Código Penal a injúria? O Código Penal, ele traz a injúria no artigo 140 dizendo então: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Dignidade e decoro são expressões muito utilizadas como exemplo lá na parte geral, quando a gente traz aqui os chamados elementos normativos do tipo. Elementos normativos são aqueles que dependem de uma valoração, ou uma valoração jurídica, que é quando a própria lei define, como acontece na expressão funcionário público, que é definida pelo artigo 327 do Código Penal, ou na expressão casa, que é definida pelo artigo 150 também do Código Penal, e aí são elementos normativos que dependem de valoração jurídica, mas nós temos também elementos normativos que dependem de valoração social, que a gente traz como exemplo justamente essas expressões de dignidade e decoro. Né? O que é dignidade? O que é decoro? Aí, meus amigos, vejam, lembre que aqui na injúria nós temos relação aqui com a honra subjetiva. E a honra subjetiva diz respeito à autoestima da pessoa, a ideia que a pessoa faz de si mesma. Então essas ideias de dignidade e decoro são ideias que aqui no bojo do artigo 140 estão umbilicalmente ligadas a essa ideia de honra subjetiva, a consciência de si, a ideia que se tem de si mesmo, o valor que se atribui a si mesmo. Isso tem a ver aqui com a honra subjetiva, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Olha bem. Então vamos lá. Tá, eu quero então aqui esquadrinhar com vocês esse elemento aqui, esse crime de injúria. Eu vou aproveitar aqui, só um minuto, vou aproveitar aqui esses elementos do tipo que já estão aí. Aí veja, o que é que a gente tem aqui na injúria? Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar o crime de injúria. Lembra que no caso do parlamentar ele tem a imunidade por opinião, palavra e voto, desde que esteja no exercício do mandato ou praticando um ato em razão do mandato, né, que tem a relação com o mandato. Então aí muitas vezes ele fala alguma coisa, mas está ali relacionado ao mandato, não haveria o crime de injúria. Bom, o que é que nós temos, meus amigos? Nós temos aqui também, volte comigo para a tela, sujeito passivo direto. Lembra que aqui não pode ser pessoa jurídica não titulariza a honra subjetiva, né? Pessoa jurídica não tem consciência de si, pessoa jurídica não tem autoestima, então se não titulariza a honra subjetiva, não pode ser vítima do crime de injúria, tá? Então qualquer pessoa poderia ser vítima do crime de injúria. Primeiro, tem que ser uma pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, ao contrário do que acontece na calúnia e na difamação, em que é possível que a pessoa jurídica seja vítima. Na calúnia de uma forma bem excepcional, na difamação de uma forma mais ampla, mas lá, em ambas as situações, a pessoa jurídica poderia ser vítima. Aqui na injúria não pode, né? Ela não titulariza a honra subjetiva, não tem autoestima, não tem consciência de si. Bom, tudo bem. A pessoa física pode ser vítima desse crime? Sim. Só que aqui tem uma particularidade. Como nós já mencionamos aqui, a honra objetiva, que é a reputação. Veja que você pode cometer um crime contra a honra objetiva de alguém, mesmo que esse alguém não tenha capacidade de discernimento. Por quê? Porque o crime se consuma quando é maculada a reputação dela. Então, ainda que ela não tenha consciência da ofensa, mas é possível conspurcar a reputação dela, imputando aquele fato a outra pessoa. Então, lá na calúnia e lá na difamação, nós podemos ter como vítimas pessoas que não têm aptidão para discernimento, para compreender a ofensa. Já na injúria, não.
Como na injúria eu estou falando de autoestima, estou falando de elementos de honra subjetiva, eu não posso cometer a injúria em relação a alguém que não tem um discernimento para a compreensão da ofensa. Então, por isso, crianças em tenra idade, por exemplo, não podem ser vítimas desse crime. Pessoas que têm enfermidade mental que não lhe possibilitam a consciência, o discernimento, não podem ser vítimas desse crime. Porém, o que se discute em doutrina é se os representantes legais dessas pessoas não seriam vítimas desse crime. Porque perceba, quando você ofende um bebê, por exemplo, o bebê tá nem aí, o bebê não sabe do que se passa, o bebê não tem capacidade de discernimento, mas você não estaria agredindo os pais daquele bebê também? Ou seja, nós não poderíamos falar numa situação em que a pessoa é vítima de uma ofensa indireta. Ofensa indireta porque a ofensa não foi dirigida diretamente a mim, mas foi dirigida aos meus, e aí essa pessoa não poderia ser vítima. E hoje o que se entende majoritariamente é no sentido de que sim, de que nós teríamos a possibilidade sim de termos os pais aqui como vítimas. Os pais eu citei como exemplo, né? Os representantes legais, na verdade. Pais são apenas exemplo de representantes legais. Poderiam ser vítimas desse crime, sim. Ou seja, é possível que nós tenhamos a chamada ofensa reflexa ou ofensa indireta. Eu atinjo alguém fazendo uma ofensa a seu filho, por exemplo, tá? Bom, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Vejam, então, a questão do sujeito passivo indireto. O sujeito passivo indireto é o Estado em todo e qualquer crime, conforme nós sabemos. Quando a gente vai aqui para o objeto jurídico, aí lembra bem, meus amigos, objeto jurídico aqui é a honra subjetiva. Sabemos que o objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar, e o bem jurídico que se pretende tutelar aqui é a honra subjetiva, que tem relação então com a autoestima, conforme nós mencionamos. Quando a gente vai aqui para o objeto material é a pessoa ofendida. Veja que aqui é a mesma coisa que já dissemos em relação à calúnia e à difamação, quer dizer, quem injuria alguém e, portanto, a conduta criminosa recai sobre alguém, recai sobre a pessoa e, portanto, objeto material é a própria pessoa ofendida. Veja como nesse título de crimes contra a pessoa, como a regra é que a gente tenha como objeto material o próprio sujeito passivo direto, né? A própria pessoa que é ofendida e, portanto, que é vítima, sujeito passivo direto, acaba se confundindo aqui com o objeto material, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela, olha só. Quando a gente vai para o núcleo do tipo, avança aqui mais um pouco comigo, veja bem, o núcleo do tipo, né, ou seja, o verbo do artigo 140 é o verbo injuriar. Injuriar. E o injuriar, nós sabemos, é ofender a dignidade ou decoro de alguém. Esse ofender a dignidade ou decoro, nós já procuramos dizer que aqui diz respeito à ofensa à honra subjetiva, né? Ou seja, aquela autoestima, a ideia que a pessoa faz de si mesma, a consciência de si, a ideia de si, tá? Bom, o que mais aqui, meus amigos? Olha só. Elemento subjetivo aqui é o dolo. Não existe esse crime na modalidade culposa, não existe nenhum dos crimes contra a honra na modalidade culposa, nem a calúnia, nem a difamação, nem a injúria. E aqui ainda exige-se o dolo específico, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de injuriar, né? Consistente, eu repito, na intenção de injuriar, na intenção de ofender a honra, tá? Bom, quando é que se consuma esse crime? Diferentemente do que acontece com os crimes de calúnia e difamação, que se consumam quando uma terceira pessoa tem acesso à informação, na injúria, nós temos a consumação quando a própria vítima toma consciência da ofensa. E é muito fácil de a gente entender o porquê. Basta a gente lembrar que aqui, meus amigos, olha bem, estamos diante de um crime contra a honra subjetiva. Se é contra a honra subjetiva, né, ou seja, a autoestima, a consciência de si, então, obviamente, o crime se consuma quando a própria pessoa ofendida tem acesso àquela informação, quando a própria pessoa ofendida
ofendida tem consciência, chega a ela a informação da ofensa, tá bom? Então, é isso, a consumação se dá, eu repito, quando a própria pessoa, quando a pessoa vitimada, quando a vítima tem acesso, então, à informação, haverá a consumação. Em relação à tentativa, vale lembrar o que já foi dito aqui em relação à calúnia e à difamação. Quer dizer, é um daqueles crimes nos quais, uma vez praticado verbalmente, dificilmente nós falaríamos em tentativa. Ou você ofendeu ou não ofendeu, ou você falou ou não falou. Não existe um meio termo. Mas quando é feito por escrito, nada impede que haja aqui a tentativa, porque você tem a cisão da prática criminosa, né? Então, eu estou escrevendo a mensagem, eu estou em ato preparatório, eu enviei a mensagem, eu estou em ato de execução, o sujeito me bloqueou lá no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que o valha, ou no e-mail, então a mensagem não chegou para ele, então iniciei os atos de execução, crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Isso valeria também, meus amigos, lembre comigo aqui, para a hipótese de mensagem de áudio por aplicativo de mensagens instantâneas, tá bom? Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem? Olha bem, aí no caso da ação penal, bom, o caso da ação penal aqui é um pouco particular. Por quê? Aqui, em relação à ação penal, valem as observações que já foram feitas para a calúnia e para a difamação. Vamos lembrar brevemente quais foram as observações feitas? Em regra, crime de ação penal de iniciativa privada, mas se o crime for contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, passa a ser crime de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, e se for crime contra a honra do servidor público em razão de suas funções, por força do verbete 714 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós teremos uma possibilidade de falar em crime de ação penal de iniciativa privada ou ação penal pública condicionada à representação do ofendido, vai ficar a critério do funcionário público ofendido, tá? Ou seja, uma legitimidade alternativa que, nos termos da súmula, a súmula chama de legitimidade concorrente, mas sabemos que, na verdade, a legitimidade aí é alternativa, tá bom? Só que na injúria existem algumas particularidades. A primeira particularidade, meus amigos, diz respeito aqui ao crime de injúria preconceituosa. É que na injúria preconceituosa, veja bem comigo, na injúria preconceituosa, o crime é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Na injúria preconceituosa, o crime é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, na injúria preconceituosa, que tecnicamente é chamada de injúria qualificada, que em processo criminoso é o MP, mas desde que o ofendido formule a representação. Então, crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E sobre a injúria real, a ação penal na injúria real, a gente tem um debate doutrinário, eu vou chegar nele daqui a pouco. Bom, sobre as penas, por enquanto eu vou falar apenas da pena da injúria simples, que é o caput do artigo 140, porque a gente vai ver que a injúria real e a injúria qualificada possuem outros patamares de pena, mas por enquanto, falando só da injúria simples, perceba que por enquanto é a pena mais baixa entre os crimes contra a honra. Veja que nós já tínhamos visto a calúnia tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos, a difamação tem pena de detenção também de 3 meses a 1 ano, e veja aqui a injúria, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja, eu repito, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja que a multa aqui, meus amigos, é uma pena alternativa e não uma pena cumulativa, significando dizer, portanto, que nada impede que o juiz aplique exclusivamente a pena de multa. Nada impede, eu repito, que o juiz aplique exclusivamente a pena de multa, tá bom? Importante, então, atentarmos aqui para essas questões. Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem? Bom, sendo
com essa pena tão baixa, nós sabemos então, vai caber a composição civil dos danos, vai caber a transação penal e a suspensão condicional do processo, lembrando que pela lei de juizados não caberia, a transação é artigo 76 da lei de juizados e a suspensão condicional do processo é artigo 89, lei de juizados lembra a lei 9.099 de 1995, pela lei, esses dois institutos seriam apenas para crimes de ação penal de iniciativa pública. Todavia, lembra que sabemos que, na prática, o STJ tem admitido esses institutos também para os crimes de ação penal de iniciativa privada. Aí, em tese, cabe também o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que é para crimes sem violência ou grave ameaça com pena inferior a 4 anos. Enfim, meus amigos, então, em tese, cabem aí todos os institutos despenalizadores e na aplicação da pena, como nós vimos aqui, pode ser que o juiz aplique apenas a multa aqui no artigo 140, caput, né, ou seja, na injúria simples, tá? Volte comigo aqui para a tela. Dito isso, já que a gente já fez a análise aqui do tipo penal, já fizemos aqui a análise de todos os elementos aqui do tipo penal, vamos então para o primeiro parágrafo do artigo 140. O artigo 140 diz assim: o juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso de número 1. E aí, antes disso, já é importante a gente lembrar o seguinte, lembra que quando a lei diz o juiz pode, aqui é um poder-dever. Lembra que o juiz pode, significa que o juiz tem uma margem de discricionariedade para dizer se essas hipóteses que serão enumeradas agora estão presentes. Agora, uma vez presentes, aí não tem jeito, cabe ao juiz diminuir a pena, tá? Vamos lá, volte comigo aqui para a tela. Quer dizer, diminuir a pena não, né? Deixar de aplicar a pena, perdão. Aqui a gente está diante da hipótese de perdão judicial, né? O juiz deixando de aplicar a pena. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, quando é que cabe o perdão judicial na injúria? Lembrando aqui que aqui é só para injúria, tá? Aqui não vale para calúnia e para difamação, aqui é para injúria. Então, o inciso de número 1 diz aqui que o juiz poderia deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. O ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, o sujeito está ali provocando o outro de algum modo. Está provocando, até que o outro perde a cabeça e o xinga. E aí o juiz pode reconhecer que o outro o provocou injustamente e, portanto, poderia aplicar o perdão judicial para aquele que praticou a injúria. Lembrando, o juiz tem margem de discricionariedade para dizer se essa hipótese aconteceu ou não, se houve ou não a injusta provocação da vítima. Agora, uma vez reconhecendo a injusta provocação da vítima, aí cabe ao juiz o perdão judicial, tá? Volte comigo aqui para a tela. O que mais? Aí no inciso de número 2 a gente tem assim, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. A retorção imediata, meus amigos, é esse revide imediato. Eu xingo daqui, você xinga de lá. Então você é burro, burro é você. Para não utilizar expressões de baixo calão, que também caracterizaria injúria. Mas você é burro, burro é você. Quer dizer, a retorção imediata é esse revide imediato. Lembra que esse revide imediato ele não afasta o crime. Porque a gente não tem aqui legítima defesa. Lembra que não existe legítima defesa. Até existiria legítima defesa em crime contra a honra, né? Porque qualquer bem jurídico em tese pode ser defendido legitimamente. Mas se a pessoa já te xingou e você xinga de volta, isso não é legítima defesa, porque a agressão verbal que você sofreu à sua honra já passou e não existe legítima defesa de agressão pretérita. A legítima defesa, lembra comigo, ou é agressão atual ou é iminente, ou ela está ocorrendo ou está prestes a ocorrer. Se o sujeito já te xingou e você xinga de volta, não é legítima defesa, tá? Por isso que é crime. Se fosse legítima defesa, excluiria a ilicitude e não seria crime. Aqui não, aqui tem crime. Agora, o que pode acontecer é uma extinção da punibilidade, porque aqui estamos falando de perdão judicial, e lembre comigo que perdão judicial é uma das causas de extinção da punibilidade. Ou seja, continua a existir o crime, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Mas o que é que a gente não tem? A punibilidade, né? Tem o crime, continua a existir o crime de injúria, fato típico, ilicitude e culpabilidade, mas eu não terei a punibilidade, tá? Isso na retorção imediata, lembrando que isso aqui vale para a injúria, tá? Não vale para os outros crimes. Volte comigo para a tela.
Aí, meus amigos, olha só. Então, essas as duas hipóteses de perdão judicial na injúria. Então, primeiro, quando a vítima acabou por provocar de forma reprovável a injúria. E segundo, quando a gente tem retorção imediata, né? Aquele que revida de forma imediata, para ele poderia haver um perdão judicial. Aí, no parágrafo 2º, a gente tem assim. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Aqui, meus amigos, é a chamada injúria real. Eu já tinha falado sobre ela, porque eu já tinha trazido aqui uma visão panorâmica e já tinha mencionado que injúria real era isso. Quer dizer, a pessoa se vale da violência ou de vias de fato para ofender a honra de outrem. Aqui a gente fala na injúria real. Então, eu lembro de uma questão de concurso que caiu já há um bom tempo, mas que muita gente... assim, pegou muita gente desprevenida, muita gente discordando do gabarito, mas o gabarito estava certo. Era o caso de um sujeito que pegava um chicote e começava a chicotear a vítima, e enquanto ele chicoteava, ele gritava: "É assim que se bate em cachorro". E ali a intenção dele era realmente humilhar. Quer dizer, a violência que ele está empregando é uma violência para diminuir o outro, né? Para subjugá-lo a uma condição animalesca, uma condição de animal, pelo amor de Deus. Por mais que você goste dos animais, também sou defensor, claro, dos direitos dos animais, mas, evidentemente, a pessoa chamar o outro de cachorro, reduzi-lo a uma condição de animal, é uma ofensa, né? É uma ofensa, é uma injúria. Bom, pelo menos para a larga maioria das pessoas assim seria. Então, o objetivo do sujeito ali, ao bater, era humilhar. Quando a pessoa bate, é o caso do sujeito que dá um tapa no rosto do outro com a intenção de mostrar que ele é incapaz de reagir, de se defender, de revidar. É o caso do sujeito que joga jogando ovos, tomates ou quaisquer outras coisas em pessoas públicas. Quer dizer, a intenção realmente de humilhar, de ofender, essas são hipóteses de injúria real. Veja que na injúria real a gente pode ter meras vias de fato. Lembra que nas vias de fato, que tecnicamente é uma contravenção penal, e aqui não seria contravenção porque ela seria absorvida pela injúria real, mas nas vias de fato você tem um contato físico, mas não chega a ofender a integridade corporal da vítima. Só que aqui, veja que o código fala em violência ou vias de fato. Então pode ser violência, mas pode ser vias de fato, perdão, mas pode ser violência mesmo. É por isso que muita gente não concordava com o gabarito, porque o sujeito estava chicoteando o outro, isso é lesão grave. Não, mas é injúria real. Porque o que diferencia aqui da lesão grave é que na lesão você tem um animus ledendi, a intenção de lesionar. E na injúria real você utiliza a lesão, ainda que grave, mas com a intenção de humilhar, de ofender, de injuriar. Mas considerar como injúria não seria um benefício para o criminoso? Volte comigo aqui para a tela, veja que não. Por quê? Veja aí que, quando a gente fala na pena, que o criminoso responde com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, mas também pela pena correspondente à violência. Então, se a pena correspondente à violência é uma lesão grave, ele vai responder com essa pena da injúria real e mais a pena da lesão grave. E se fosse lesão gravíssima, a mesma coisa. Tá? E se fosse uma lesão leve, a mesma coisa, é a pena da injúria real e mais a pena da lesão leve, tá bom? Eu volto daqui a pouco ainda com a injúria real, porque a gente tem uma discussão sobre a questão da ação penal na injúria real. A gente já volta com isso, vamos lá.